Graça e paz a todos. Esse que vos fala é o pastor evangelista Ivanês Barbosa, presbítero Ivanês. Eu quero aqui estar trazendo aqui um alerta, uma advertência e uma palavra profética rema da parte de Deus. Amém? Então fique no vídeo, escute até o fim e compartilhe depois. Amém? Envie para outras pessoas, para que outras pessoas possam ouvir esta palavra em nome de Yeshua HaMashiach, traduzindo para a nossa língua, Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, eu quero deixar aqui como base 3 textos da palavra de Deus, para assim iniciar aqui um pouco a minha fala nesta manhã, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos lá, louvado seja Deus. Eu quero começar por aqui, do livro da sabedoria de Deus, livro de Salomão, capítulo de número 24, versículo de número 10 e 17. Vamos começar por aqui, amém? Que diz assim a palavra de Salomão. Louvado seja Deus. Aquele que se mostrar frouxo na hora da angústia, a sua fé será pequena. E no 17 diz assim, ó: quando tu vir o teu adversário, em outra versão diz assim, os teus inimigos, prostrado, em outra versão diz humilhado, né, derrotado, não regozije o seu coração. Em outras palavras diz assim, não é para se alegrar, rir, ficar feliz, né? É para ficar triste, é para chorar como Davi chorou. Davi, quando soube que os seus inimigos, os que o perseguia, foram mortos, ele chorou. Segundo, né, a história judaica, ele chorou. Jesus também, quando ele foi encontrar o seu amigo Lázaro, que fazia 4 dias que estava morto, ele encontra Maria e Marta no meio do caminho. Ele abraça as duas e choram. João 11:35 está lá escrito que Jesus chorou. Nós não somos uma máquina, nós temos sentimento. A gente temos que chorar, porque o choro, ele desmancha caroço, desmancha o mal, limpa a nossa alma e o nosso coração. Amém? O choro, ele faz bem para a alma. Chorar é bom. Chorar, você está botando para fora aquele sentimento ruim, aquilo que não presta, que está dentro de você, é tirado através das lágrimas, através do choro. E a Bíblia fala no livro do Apocalipse que o anjo do Senhor, ele vem com a taça e coloca debaixo das nossas cabeças, recolhendo as nossas lágrimas. Nenhuma lágrima de crente, de um crente fiel, de um crente na pessoa de Cristo, ela é derramada na terra. E se for derramada na terra, o próprio anjo, ele cuida lá de enxugar. Jesus, ele mesmo, está escrito que Jesus, ele vai enxugar todas as nossas lágrimas, ela será enxugada dos nossos olhos. Lá aonde nós vamos, né, para a Nova Jerusalém, não vai ter choro, nem vai ter tristeza, vai ter alegria, e todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. No livro do Apocalipse está escrito essa palavra. Amém? Vamos agora para o outro texto, que é lá no Salmo 133, né? Um salmo bem conhecido, mas mal compreendido. Um salmo bem conhecido, mas não praticado. Amém? Que é este salmo que é direcionado para os cristãos e também para os religiosos, para todos. Amém? Então, presta atenção que o salmista Davi diz. Aqui ele estava sendo desprezado, ele estava na caverna de Adulão, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Os soldados que ele encontrou na caverna era tudo analfabeto, ignorante. Era um soldado de guerra, acostumado a matar.
eram pessoas perigosos, assassinos. E a Bíblia fala que Davi transformou todos eles em soldados fiéis a ele. O rei Davi formou o seu próprio exército para se defender, não para ir de encontro ao rei Saul, mas sim para se defender dos soldados do rei Saul. Até que Davi ele teve a oportunidade 2 vezes de tirar a vida de Saul. E Davi conhecia a leis de Deus, a lei de Abraão, de Isaac e de Jacó, a lei de Moisés. Davi conhecia. Davi ele chegou e disse assim: no ungido de Deus ninguém toca. Eu quero aqui aplaziar isso aqui, fechar esse parênteses para abrir para dizer para você que um ungido de Deus na Bíblia só é 3: rei, sacerdote e profeta. Os outros foi criado pelo homem, foi criado por convenções, por igrejas, pelos pastores. Não tem embasamento teologicamente, né? Não tem embasamento bíblico que nós somos ungidos. Tem dizendo que Israel, o povo de Deus foi escolhido por Deus, é a menina dos olhos de Deus. Lá em Zacarias 2:8, né? Está lá escrito: não toqueis na menina dos olhos de Deus. Ali estava se referindo ali ao povo de Israel. Amém? A revolução e a mudança que teve para o Evangelho de Cristo veio através do padre Constantino e outros que se levantaram naquela época, né? Lutério, né? A gente temos que estudar a história. Primeiro estudar a história de Israel, para poder chegar em Cristo. Jesus Cristo veio e cumpriu aquilo que nós não tinha condições de cumprir, de praticar. As 613 leis, né, que foi estabelecido por Moisés. Homem nenhum na terra conseguiria botar em prática cada uma daquelas leis. E Jesus veio e praticou. E só para dizer para você, só para dar uma informação a você que não conhece nada de Bíblia, de homilética, né, e exegese bíblica, para você eu quero dizer para você, né, para a sua informação, eu quero dizer para você que os 4 evangelhos de Cristo está lá no Antigo Testamento, não está no Novo não. O Novo Testamento começa no livro de Atos dos Apóstolos, começa dali para lá, tudo é Novo Testamento. O Novo Testamento não é o Evangelho de Mateus, não é o Evangelho de João, né, de Marcos, de João, de Lucas. Doutor Lucas, ele nem chegou a conhecer Jesus. Lucas, ele não caminhou com Jesus. Ele era um historiador, era médico. Amém? O livro de Isaías, o profeta Isaías foi levantado 700 anos antes de Cristo. Deus usou Isaías para falar, né, da vinda do Filho de Deus na terra, né, do Messias. Então nós temos que estudar a palavra de Deus e aplicar na igreja evangélica, chamada igreja cristã, que na realidade é a igreja do homem, é a empresa, não é uma igreja de Cristo, é uma igreja do homem. Você já prestou atenção que agora a nova modalidade agora se chama coach? É, meu irmão. Agora o povo que eram a outra hora, né, eram crentes, por causa da perseguição deixaram de ser crentes e se tornaram religiosos. Aí continuou a perseguição aos religiosos. Os religiosos se tornaram, alguns deles, cristãos. E aí os cristãos começaram também a ser perseguidos. Aí os cristãos nas faculdades começaram a dar um título a eles, se chamando, se apresentando como evangélico. Só que aí não funcionou muito bem não. Aí os evangélicos religiosos se tornaram evangélico cristão. E aí mudou o título de evangélico para cristão, porque os católicos eles são cristão religioso. Amém? Então aí vem passando o tempo e
as novas modalidades vai aparecendo, as mudanças, né? As reformas religiosas, ela vai sendo mudada de evangélico para gospel. Você está entendendo? Eu estou aqui só fazendo um resumo para você ter um pouquinho de noção do que até aonde eu estou querendo chegar com esse vídeo aqui. Presta atenção. E aí o tempo foi passando e agora as pessoas, agora uma boa parte dos evangélicos, 75% dos evangélicos, se tornaram gospel. E aí agora já tem 35% dos evangélicos agora sendo gospel e code, e 20% code raiz. Aonde as pessoas vão para as faculdades, até tem faculdade para você aprender como ser coach. Palavra de alto efeito, de alta ajuda, de massagem no ego, Bíblia que é bom, zero. O code não cita um versículo da palavra de Deus. São verdadeiros psicólogos evangélicos. Amém? E eu nada contra quem é psicólogo, eu acho até uma categoria, né, até um pouco meio desprezado por alguns, né? Deveria a gente valorizar muito aos psicólogos e os psiquiatras, né? Porque eles ajudam bastante na mudança do caráter de uns e de outros, aqueles que estão às vezes oprimidos, deprimidos, depressível, alguns estão até com depressão, eu entendo, né? Mas o maior psicólogo está aqui, meu irmão. Palavra de Deus. Eu me lembro quando eu era mais pequeno, o primeiro psicólogo que o meu pai apresentou para mim, sabe o que foi? Foi o cinturão. Quando eu dava trabalho, rapaz, o cinturão, ó. Entendeu? A gente temos que saber como é que a igreja de Cristo vive, convive, anda e pratica nessa época, nesses dias de hoje, aonde as pessoas hoje não respeitam a palavra de Deus, aonde as pessoas preferem seguir o dogmas. Eu quero até fechar um parênteses aqui para abrir para você que faz parte de uma denominação, de um templo quadrado chamado Igreja Evangélica, para você mesmo, meu irmão, que é evangélico, religioso, porque eu sou um evangélico cristão. Há uma diferença muito grande de evangélico religioso para um evangélico cristão. Estuda mais, viu? Não venha debater aqui Bíblia comigo e nem vir para cima de mim dando um sabido, porque eu te dou um nó na sua mente, meu irmão. Eu te dou um nó, amém? Venha devagar, que o santo aqui é de barro, viu? Vá devagar que o santo é de barro, amém? Aqui é a graça de Deus que está me botando em pé, porque se não fosse a graça de Deus, eu já tinha me desviado, já tinha voltado para servir a Satanás, porque eu estava na mente de servir, de me tornar um macumbeiro. Depois, um outro dia, eu vou fazer um vídeo só dando meu testemunho do que eu era antes. Eu era um devasso, eu era um libertinoso, eu era um prostituto, um beberrão, um viciado, eu era um mentiroso. Eu tinha tudo para ser um dos piores bandidos. E Jesus me resgatou. Eu frequentava centro espírita, terreiro de Umbanda, terreiro de Macumba. Eu frequentava em todos os lugares, ia para forró, eu ia para balada, eu ia para discoteca, para baile funk, eu ia para todos os lugares, fumava maconha. Eu era um perdido na vida, eu era um cavalo do cão. Hoje eu sou um foguete de Jeová. Hoje eu sou uma ovelha do pasto do nosso Criador, Senhor e Salvador, Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Hoje eu sou um mensageiro, uma boca de Deus na terra, para falar palavras proféticas, falar aquilo que o povo precisa ouvir, não falar aquilo que o povo quer ouvir, como os coaches estão aí pregando o que o povo quer ouvir. Eles pregam o que o povo quer ouvir. A gente temos que pregar o que o povo precisa ouvir. Eu nada contra quem é gospel, não tenho nada contra a quem é code também.
e religioso. Eu não tenho nada contra vocês, meu irmão. Não tenho nada contra a sua pessoa, não. Amém? Eu respeito todos vocês, eu respeito todas as denominações, eu respeito todas as crenças, toda a alquimia, né, cultura, tradições, religião. Eu respeito todas as religiões. Eu só não concordo no sentido bíblico. Você está entendendo aqui, meu irmão? A minha regra de fé é essa aqui, ó. Bíblia, palavra de Deus. Está aqui, eu aceito. E aí eu quero me reportar aqui aos pregadores que não pregam em outras igrejas porque o seu pastor não permite. Aonde a gente vê hoje as igrejas se dividindo, cada um com as suas verdades, entre aspas, cada um com a sua doutrina deturpada ao evangelho, destruída, pregando um evangelho prostituído, adulterado, um evangelho farisaico, um evangelho misturado com judaísmo, um sincretismo religioso pagão e maldito, pregando aí essa famosa a teologia da prosperidade, onde as igrejas neopentecostais trouxe, né, alguém veio de lá da Europa, dos Estados Unidos, e trouxe para o Brasil esta categoria de ensino neopentecostal. Aí tem os pentecostais reformados e tem os pentecostais tradicionais, as igrejas tradicionais, e tem também as igrejas clássicas, né? Aí veio o gospel e agora a modalidade do século 21 é code. É você ser um code. Aí tem louvores code, tem pregações code, orações code e Bíblia code. A nova Bíblia da igreja code. É tirada todas as palavras que Deus abomina, condena e amaldiçoa. É tirada de dentro da Bíblia toda palavra que fala sobre santidade, fala sobre pecado, fala sobre perdão. É uma nova Bíblia atualizada. Pesquise aí na internet, aí no Google, que você vai descobrir esse tipo de Bíblia. São Bíblias que são usadas pelos homens afetivos, né? A gente tem que dizer assim, porque a gente não pode dizer outro nome, porque quando a gente fala diretamente, dizendo o nome correto, a gente é taxado por racista, machista, homofóbico. E eu respeito todas as pessoas que têm sua orientação sexuais, pessoas que gostam de outra pessoa do mesmo sexo. Eu respeito todos eles, amo eles, eu amo a pessoa deles. Eu não concordo a prática deles. Como Deus, a própria palavra de Deus também não aceita, e Deus ele abomina, Deus ele condena, né? É a palavra de Deus, é Deus que condena o pecado. O pecado ele é condenado por Deus, não é condenado pelos pastores nem pelos padres. É condenado pela própria palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus. Então, nesse livro, Graça sobre Graça, e essa nova Bíblia que estão aí, né, os teólogos estão aí atualizando, estão aí fazendo uma nova versão, né? Logo, logo vai estar aí no mercado. E eu dou um conselho a vocês: tenha muito cuidado na hora de comprar uma Bíblia de estudo, porque existe Bíblias de estudo adulterada. Existe, principalmente, eu tenho até cuidado desse nome chamado assim, nova versão, né? Que hoje, se você for estudar a Bíblia Sagrada, hoje existe mais de 8.000 versões, traduções. Algumas pessoas dizem que passa de 13.000. Mas eu pesquisei e só vi mais de 8.000 só. Então cada um tem a sua tese aí, cada um tem, né, as suas falácias, as suas asneiras, as suas heresias para falar aí nas redes sociais, né? A gente temos que vigiar, meu irmão. Temos que ser prudentes.
E temos que se preparar como a noiva se prepara para encontrar com o noivo. Jesus está voltando. E aí, voltando aqui para os pregadores, eu quero dizer para você, meu irmão. Você, um dia desse, eu fiz um convite a um irmão, eu não vou aqui dizer o nome dele, nem a igreja onde ele está, né? Pois ele estava numa tão boa, sadia, foi para uma outra. E chamei ele para vir dar uma palavra aqui em casa, que eu faço culto aqui toda segunda-feira aqui em casa. Ele disse: rapaz, eu vou falar com o meu pastor, se ele permitir, eu irei aí, né? Porque eu tenho que obedecer, né? É melhor nós obedecer do que sacrificar, é verdade, irmão. Mas no sentido de ir pregar, não. De ir pregar, nenhum pastor pode proibir um pregador dele, um ombreiro dele, e levar a palavra de Deus noutra igreja. Primeiro, que é até importante, até bom, porque ele está levando ali o nome da igreja. Ele está representando o ministério do seu pastor. Isso é falta de visão, falta de comunhão. Amém? E aí por isso que o salmista Davi diz aqui, ó: o tão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Então, meus queridos, vamos aprender a separar o que é uma doutrina bíblica e o que é um estatuto da igreja. Não tem nada a ver com doutrina da palavra de Deus. Mas, infelizmente, as pessoas têm uma inclinação mais para obedecer mais o estatuto da igreja do que a própria palavra de Deus. E o que foi que Jesus falou para você, pregador? Ide por todo mundo. Isso aí não é o seu pastor que fala daqui da terra, é o seu pastor, primeiro pastor seu e meu, que é Jesus. Ele é o nosso primeiro pastor, ele é o nosso pastor. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23, né? Está escrito essa palavra. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. E quando você não vem pregar para cá, quando você não vai para lá ou para ali, você só quer ir para onde o pastor, seu pastor da terra, quer que você vá, você está desobedecendo a ordem do seu pastor verdadeiro, do seu primeiro pastor. Você prefere obedecer o seu segundo pastor do que o seu primeiro pastor. Aprenda a separar isso. Fala: meu pastor, como é que fica aquela palavra aí de por todo mundo e pregar meu evangelho a toda criatura, meu pastor? O senhor não quer que eu vá lá pregar na igreja ali do irmão, porque o senhor tem uma contenda com ele? Sabe o que é que Deus falou através da boca do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 1? Aliás, perdão, capítulo 4, versículo 1. Eu tenho uma controvérsia sobre os habitantes da terra. Em outra versão diz assim: eu tenho uma contenda com todos os moradores da terra. Todos os habitantes da terra, eu tenho uma contenda. Deus disse que tem uma contenda com os moradores da terra. Aí lá em Marcos 16, 15, né? Ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. E os sinais acompanharão aqueles que crêem e colocarão a mão sobre os enfermos e enfermos serão curados. Lá em Mateus 28, 19, né? Está lá escrito: ide, fazeis discípulos uns aos outros e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até o dia da consumação. Amém? E a consumação chegou. Essa palavra, quando ele estava falando ali, o Evangelho de Mateus, está no Antigo Testamento. É Velho Testamento. O livro de Mateus é Velho Testamento, minha gente. Tem igreja por aí, tem pastor que não quer aceitar isso. Tem pastor que é contra a própria palavra de Deus, prega, é um evangelho distorcido, adulterado. Quando Jesus falou ali, Jesus ainda estava na terra. Jesus não tinha subido ao céu, ele não tinha sido ainda crucificado. Leia a palavra de Deus de uma maneira correta, minha gente. E aí, na hora que ele chega e ele é consumido lá em Lucas, né? Lá em João, lá em Lucas, né? Tá lá os dois falando sobre o crucificamento de Cristo, principalmente no livro de Lucas, né? Que ele sobe e quando ele volta, ele passa 40 dias com os discípulos, separa os 12, levanta como apóstolos.
E depois aí vai ter o consumo, né? Foi na cruz ali. Está consumado. Ao Senhor, meu Pai, entrego o meu espírito. Está tudo consumado. Então, foi consumado, foi cumprido. Em Gálatas capítulo de número 3, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, né, aos cristãos, né, de Gálatas, a partir do versículo 8 até o versículo 13, né, ele relata lá que aquele que vive pela religião está debaixo de maldição. Aquele que vive na lei está vivendo pela lei, e quem está na lei está debaixo de maldição. Aí lá no 13, né, está lá a palavra-chave, né, do texto, né, do capítulo 3 de Gálatas, no versículo 13, que ele cumpriu a lei ali. Toda a maldição que estava sobre a humanidade caiu sobre o seu ombro, suas costas. Isaías 53, né, de lá que foi ferido na casa dos irmãos, dos seus próprios irmãos, ele foi ferido. Mas as suas pisaduras, as suas feridas sararão os que tiverem doentes e salvarão também. Então ele consumiu ali, né? Ele cumpriu, a lei foi cumprida na cruz. Temos que entender como é que funciona o verdadeiro evangelho de Cristo. E Jesus deixa um mandamento que amarra todos os mandamentos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fazeis discípulos uns aos outros. Ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. Aí tem alguns evangélicos religiosos que fica pegado tanto no contextual, né, da igreja, nos dogmas, né, criado pelo pastor presidente, o estatuto, né. O pastor ainda diz: olha, você não pode ferir esse estatuto. E se o estatuto não tiver basamento bíblico, minha gente? E se existe estatuto que é benéfico, mas tem uns que é malignos. Aí tem que ter cuidado com certos tipos de estatuto. Existe estatuto que é para prender, para colocar a pessoa na gaiola, fazer a pessoa de gado, não de ovelha. Existe estatuto que é para manipular, é para fazer a pessoa na realidade, de fantoche, de marionete. É a pessoa ser controlado, fazer a pessoa de gado. Tem pastor que esquece que é ovelha. Nós todos somos ovelha, e o pastor que nós vemos, né, a obedecer é o pastor Jesus. Quando Jesus disse, pregador, vá por todo mundo, aí você diz: não, eu vou pedir autorização ao meu pastor. Se ele dizer que não, eu não vou. Então você está obedecendo a Jesus? Não, eu sinto muito, você está obedecendo o homem, e você pode pagar um preço por causa disso. Diante de Deus você vai estar lá, olha, em Mateus 7, 23, cuidado para não cumprir. Mateus 7, 23, cuidado para não cumprir esse versículo ser cumprido na tua vida. Você tenha muito cuidado. Quando Jesus, nesse dia ele vai estar sendo juiz, e todos nós vamos estar lá diante de Jesus, e cada um vai estar dizendo assim: Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei enfermo, em teu nome eu expulsei demônio. E Jesus vai dizer abertamente naquele grande dia: apartai-me de mim todos vós que praticaram iniquidade. Em outra versão diz assim: apartai-me de mim, maldito, para o fogo do inferno, eu não vos te conheço. É forte, irmão, isso aí. Tenha muito cuidado para não se cumprir Mateus 7, 23 na sua vida. Cuidado para não se cumprir esse versículo 23 do capítulo 7 de Mateus. Tenha muito cuidado, meu irmão, para não se cumprir esse versículo na sua vida. Vigia, seja mais humilde. Diga, comunica. Quando eu saía para pregar, eu comunicava ao pastor. Um outro irmão falou: olha, o dirigente da congregação disse assim: irmão, se o irmão quiser ir, pode ir, fica ao seu critério aí, pode ir. Só que o irmão ficou com medo de não bater de frente, não depois sofrer retaliação, né? Represária, ser perseguido. Ele preferiu não vir. Se isso não é perseguição, é o que, irmãos? Irmãos perseguindo outro irmão, irmão criando ministério para destruir o ministério do outro, cortando as asas do ministério da pessoa, fechando as portas, isolando a pessoa até nas redes sociais, bloqueando a gente no WhatsApp. Pastor bloqueando a pessoa no WhatsApp. Isso aí
Precisa nascer de novo um homem desse. Um homem desse não tem o verdadeiro Espírito de Deus, irmãos. Um homem desse não passa de um religioso, fariseu, hipócrita. Tem ciúme, é egoísta, tem inveja, é falso. Precisa nascer de novo, precisa nascer da água e do Espírito uma pessoa dessa. E se você quiser comer muito, coma muito. Se quiser comer pouco, coma pouco. Essa palavra, vista a carapuça, se converta, meu irmão. Se volta para Deus, meu irmão e minha irmã. É tempo de buscar a Deus, é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de se alegrar na presença de Deus, é tempo de ter comunhão, paz uns com os outros, é tempo de se unir. Jesus está voltando. Não é hora de estar brincando de igreja, brincando de ser crente, brincando de religião, não. É tempo de nós se unir. Eu sempre costumo dizer que a igreja unida, a família unida, a sociedade unida jamais será vencida, minha gente. E o templo verdadeiro de Cristo é eu e você. E o templo verdadeiro é o céu. O templo, o teto do templo verdadeiro de Cristo, que somos nós, é o céu. E o ventilador, Deus manda de graça o vento, né? É o vento. É o verdadeiro ventilador de Cristo, do eterno. É bom a gente se unir dentro de um prédio, de um quadrado, né? É bom. Ali a gente vai aprender um com o outro. Mas a verdadeira igreja, ela está caída. É aqueles que estão lá nas ruas, estão morando debaixo de pontes, que passam o dia sem comer nada, porque não tem nada para comer. Pessoas passando aí na enfermidade, no leito do hospital, entre a vida e a morte, expirando através de um balão de oxigênio. Pessoas que estão lá na prisão, pagando a sua pena pelo erro que fizeram, que cometeram. Essas são as verdadeiras igrejas. A verdadeira igreja, ela está caída. São essas pessoas que estão aí fora, no vício, que não tem força de se libertar, não tem força de amar, de perdoar. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. O que é que as igrejas que estão hoje aqui estão fazendo? Então estão assim, ó, de braço cruzado. São igrejas materialistas, capitalistas. São igrejas, né, ciumenta, invejosa, hipócrita, sem amor. Está faltando amor, irmãos. Está faltando isso aqui, ó, unidade. Está faltando comunhão, união. Vamos se unir. Amém? E aí eu fecho agora essa palavra aqui, deixando para você o texto de Ezequiel, capítulo 3, versículo do 16 ao 19. Depois você medita em casa aí, mas eu vou só apenas fazer o resumo aqui dos versículos, amém? Que o profeta Ezequiel, Deus deu uma visão a ele e pediu para que o povo, que se dizem que era povo de Deus, né? O povo judeu, e hoje para nós, né, povo cristão, levasse a palavra. Se hoje você não pregar a minha palavra e esta pessoa amanhã morrer, o sangue dessa pessoa virá para tuas mãos e eu requererei de você, eu cobrarei de você. Olha como é forte, olha que responsabilidade que nós temos, irmão, de levar a palavra. Aí você pode estar dizendo, mas a gente leva a palavra, o povo não quer aceitar, é problema dele, a gente tem que lançar a rede, né? A gente temos que fazer a nossa parte, é pregar o evangelho. Quem é de Deus escuta a palavra de Deus, e quem é de Deus sabe como se vestir também, amém? Não precisa ficar pregando uso e costume, não. Prega a palavra de Deus, que vai fazer a obra é o Espírito Santo. Aí Ezequiel continua falando assim, ó, mas se você não falar a minha palavra hoje para esta pessoa, e essa pessoa amanhã morrer, o sangue dessa pessoa virá para tuas mãos. Agora, se você falar hoje para esta pessoa e amanhã essa pessoa morrer, o sangue dessa pessoa não virá para tuas mãos, porque você pregou a palavra, você pregou a minha palavra. Tá entendendo aí, meu irmão? Que responsabilidade nós temos. Nós temos que ser coluna de Cristo aqui na terra. Temos que ser cefeiro. Jesus, ele fez uma oração ali em João 17, né? Senhor, não deixe, não tire aqueles que eu escolhi, mas se livre
essas pessoas do mundo. Jesus, ele fez uma oração por nós. Jesus pedindo ao Eterno, né, que livrasse nós do mundo, que não tirasse nós do mundo, mas livrasse nós do mundo. Oração tremenda. Amém? Vamos se unir, meu irmão. Vamos se revestir de todas as armaduras de Deus. A nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, não. A nossa luta é contra a potestade e principado. Deus, Pai amado e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, repreenda todo mal, meu Pai. Repreenda toda potestade e principado, toda seta, todo dado inflamado do maligno. Abençoa, meu Pai, a vida de cada um, meu Pai, que vai ouvir este conteúdo, meu Pai. Vai Deus repreendendo, meu Pai, toda seta, todo dado inflamado do maligno, em nome de Jesus, amém. Se você quiser me ajudar, irmãos, o meu número do meu WhatsApp é o 84, que é o código do estado do Rio Grande do Norte, versículo 9, 99 40 0030. Esse também é um Pix. Manda uma ajuda, manda uma oferta para mim, pois eu preciso para comprar cadeira, ventilador, para o ministério Remanescente Livres para adorar a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Shalom Ha Adonai.